Se você está preso ao ciclo da ferida, elimine essa erva daninha, experimente uma nova semeadura com boas sementes, ouse experimentar a vida abundante. Elimine essa erva daninha, experimente uma nova semeadura, ouse experimentar a vida abundante. Elimine essa erva daninha, experimente uma nova semeadura, ouse experimentar a vida abundante. Vida abundante. Olá, aqui é Elaine Meirelles. Hoje nós continuaremos a segunda parte da série sobre o ciclo de autossabotagem. Nós vimos a semana passada que um evento de injustiça é uma semente. Quando começa a crescer, traz a mágoa, o ressentimento, o vitimismo, o não merecimento e, mais uma vez, uma nova semente que se espalha e contamina outras pessoas. Nós chamamos isso de ciclo de autossabotagem. E hoje eu quero compartilhar com vocês como alguns personagens que estão aqui nesse livrão, eles trabalharam com o ciclo de autossabotagem. E os personagens que eu trago para o vídeo de hoje são dois grandes homens. O primeiro, ninguém menos do que o rei Saul, o primeiro rei de Israel. A história dele está registrada no livro de Samuel, lá no Velho Testamento. E o segundo, o grande apóstolo Paulo. Para conhecer sobre ele, nós podemos ver em várias partes do Novo Testamento. Inclusive, boa parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Os dois viveram em épocas diferentes e tiveram atitudes distintas também. Porém, existem dois pontos que ligam Paulo e Saul. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele era chamado a princípio de Saulo, e Saulo é a versão grega para o nome Saul, então eles tinham o mesmo nome. O segundo ponto é que os dois pertenciam à mesma tribo de Israel, eles eram benjamitas. Para que você entenda bem essa história que vai chegar lá no apóstolo Paulo, eu quero voltar bem antes, na história do povo de Israel, para você entender o ciclo da ferida que atingiu Saul e atingiu também Paulo. Em Israel existiam 12 tribos, oriundas dos 12 filhos de um patriarca chamado Jacó. Dentre os 12 filhos, o caçula se chamava Benjamim. E Benjamim, ele foi muito mimado, ele era o queridinho do papai. E ele cresceu cercado de muito cuidado, muito zelo, muitos privilégios. E a história, onde começa o ciclo da ferida, ela está registrada lá em Juízes 19, 21. Se você quiser, depois você lê a história. Mas eu quero adiantar que é uma história trágica, é uma tragédia. Essa história começa com um levita das montanhas de Efraim que se casa com uma mulher de Belém de Judá. Essa mulher trai o levita e volta para a casa do pai em Belém de Judá. Mais ou menos 4 meses depois, o levita sente saudades da mulher e vai buscá-la na casa do pai. Quando eles estão retornando, as viagens naquele tempo aconteciam em lombos de animais, eram demoradas, e no retorno começa a anoitecer. O escravo que estava com eles fala assim: olha, vamos pousar aqui. Eles estavam próximos de uma cidade chamada Jebus, mas era uma cidade estrangeira. E o levita, como um bom judeu, fala assim: não, nós não vamos ficar aqui, vamos até um lugar seguro. E eles caminham um pouco mais até chegar em Gibeá. Gibeá era território dos benjamitas. Eles ficaram ali na praça da cidade por um tempo e passou um senhor que conversou um pouco com eles e ofereceu abrigo. Eles foram dormir na casa desse senhor. Acreditavam que estavam seguros, não estavam no território estrangeiro, tinham uma casa para se abrigar, tudo bem, só que não. Os benjamitas, eles viram quando aquele viajante chegou na cidade, quando ele foi para a casa daquele senhor. E então eles foram até aquela casa e queriam abusar daquele homem, daquele viajante. Mas eles encontraram resistência. O levita resistiu, o Senhor também. O Senhor chegou aí pro lado de fora e falou assim: não é assim que se faz em Israel. Vocês vão fazer isso? E no calor ali da situação, o levita acabou entregando a mulher para aqueles homens. E eles abusaram dela durante toda a noite, até que ela caiu aos pés da casa daquele senhor. E então o levita vai pegá-la para que eles possam continuar
continuar a viagem para casa, mas ele percebe que ela estava morta. Eles tinham judiado dela até a morte. E naquele momento o levita, acredito que se encheu de uma ira muito grande. E ele levou o corpo. Chegando em casa, ele esquartejou aquele corpo em 12 partes. E ele mandou uma parte para cada líder de cada tribo de Israel. E ao tomar conhecimento dessa atrocidade, as 11 tribos de Israel se voltam contra os benjamitas e inicia ali uma guerra sangrenta, a qual vai quase dizimar a tribo de Benjamim. Ao final da guerra, restaram 600 homens que fugiram e foram considerados como covardes, porque eles fugiram da guerra. E através desses 600 homens, a tribo de Benjamim se perpetua, só que eles seguem como a menor tribo e sofrendo alguns preconceitos, alguns paradigmas ali envolvendo a descendência desses 600 benjamitas que sobreviveram a essa guerra. E é nessa tribo que nasce, muitos anos depois, o rei Saul. E eu quero mostrar para vocês agora qual era a visão que Saul tinha do seu povo, do seu clã, da sua família e a visão que ele tinha de si mesmo. E o menino Saul, como descendente desses homens covardes que fugiram da guerra, certamente ele cresceu escutando coisas do tipo: ele faz parte daquela tribo, da menor tribo, aqueles que fugiram da guerra, os covardes. E daí você pode imaginar bullying, preconceito, rótulos, tudo isso. E essa semente de injustiça brotou com certeza no coração de Saul. Mais tarde, quando ele se torna um homem, ele é escolhido por Deus. Interessante Deus escolher o primeiro rei de Israel da menor tribo, aquela tribo que tinha errado tanto, mas foi isso que Deus fez. E quando ele foi abordado pelo profeta, vejam que Saul respondeu para o profeta Samuel, ao ser escolhido como rei de Israel: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Olha como que Saul se via. Olha como Saul via a sua família. Saul estava tão preso ao ciclo da ferida que ele se tornou uma vítima, não merecedor. Ele vivia refém dos seus próprios sentimentos, ele vivia refém do que os outros pensavam, da pressão das outras pessoas. Ele tinha uma baixa autoestima. Quem tem baixa autoestima vive preocupado com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar, e muitas vezes deixa de cumprir a missão porque está olhando para onde não deveria olhar. E Saul vivia olhando para o passado, por isso ele não conseguia visualizar a missão que ele tinha para o futuro. E ele viveu esse dilema, essa pressão durante toda a história dele. Ao ler a história de Saul, a gente consegue perceber em uma determinada ocasião ele se justificando com o profeta Samuel. Eu costumo dizer que quem justifica não quer mudança. E Saul não queria. Ele, na verdade, como vítima, ele só conseguia enxergar a própria dor. E ele justifica ao profeta o seguinte: eu fiz isso porque eu tive medo dos soldados. Em outra ocasião ele fala assim: o povo me pressionou, o povo estava me cobrando. Olha bem, ele não tinha convicção. Ele não tinha convicção de quem ele era e do que ele tinha para fazer. E esse dilema, essa tristeza, essa angústia, essa insegurança, ela se perpetua na vida de Saul até o último dia da vida dele sobre a terra. Muitos anos depois, um outro benjamita, um outro Saulo, conhecido como Paulo, é convocado para uma grande missão. Esse sim rompe com a ferida e cumpre a missão. A resposta de Paulo ao chamado de Deus: ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. A vida de quem rompeu com o ciclo é contagiante. Como eu amo aprender com o apóstolo Paulo. Aguarde até a próxima semana, eu tenho certeza que você também vai aprender com ele.